pessoal, hoje irei ler do livro Despertador, terceira parte, a mensagem de Henrique Cristo intitulada Caos Social, uma mensagem que ele enviou então ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Mensagem esta muito pertinente para a situação atual do Brasil. Caos Social. Mensagem de Henrique Cristo ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. O Apocalipse, prenúncio do fim do mundo. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Assim falou Henrique Cristo. Se o governo que se inicia no ano vindouro, já no início do mandato, não instituir um supraministério priorizando a agricultura, secundado por um ministério sério, ativo, real, viável da educação, propiciando a reversão do êxodo rural, a volta do homem ao campo com dignidade, o caos social estará definitivamente implantado na terra de Santa Cruz e o Brasil amargará uma sangrenta guerra civil. Não basta, todavia, tão somente mandar o homem de volta ao campo. É necessário dar-lhe condições e vigiar para que não seja manipulado, aliciado pelos oportunistas de plantão. O supraministério da educação servirá também para que o camponês não se sinta atraído pela cidade para estudar. O ministro da Educação tem que trabalhar afinado ao da Agricultura para que o homem volte ao campo e seu filho tenha as mesmas condições de estudar que na cidade. Só assim ele retornará ao campo, se deterá no campo e será possível evitar a sangrenta guerra civil. Olha só, lembrando, o INPE advertiu tudo isso em 1998. Se o governo que se inicia não der prioridade a estes dois itens fundamentais, insisto em dizer, é inevitável o caos social. É necessário que o governo tome consciência de que muito mais importante do que construir penitenciárias é pagar salários intoleráveis aos parasitas do erário, é construir uma vida digna para o homem do campo. Assim, ele não irá tornar-se, contra sua vontade, delinquente. Não será obrigado a vir para a cidade saquear supermercados, assaltar, assassinar, sequestrar. Muitas vezes até por não ter alternativa, porque procura um emprego e não consegue. Então acaba se tornando um marginal, uma vez que é a única alternativa para colocar, às vezes, né, até o leite para os seus filhos, pagar aluguel, enfim. Voltando à mensagem de Henrique Cristo. O governo que se inicia terá que dar prioridade ao homem do campo, que não acontece, né? E não aconteceu. Eu já adverti sobre esta imperiosa necessidade em 1980, quando estive reunido com o então presidente da Câmara dos Deputados, Flávio Marcílio, e alguns deputados e senadores. Eles anotaram tudo e as palavras foram ao vento. Já naquela época, eu havia dito que era necessário dar prioridade à agricultura. É tão urgente isto, tão relevante colocar a agricultura e a educação em primeiro plano, porque até a medicina é beneficiada. Uma boa educação propicia que se diminuam as doenças, posto que na grande maioria dos casos a prevenção a diversos males é ensinada na escola. Assim sendo, os hospitais desinchariam, melhorando a qualidade nos serviços de saúde. Também o Ministério da Justiça não terá tanto trabalho, não se sentirá tão encurralado, tão abarrotado se houver o principal, o homem do campo voltando para o campo.
Enquanto o agricultor é menosprezado, marginalizado e humilhado, gastam-se 200 milhões de dólares para informatizar o voto. Se no Brasil houvesse uma real democracia e não uma farsa, uma falsa democracia, posto que inexiste voto obrigatório na democracia real, o voto seria facultativo. O cidadão não seria obrigado a ir, como se gado fosse empilhado nos ônibus, votar em alguém que não confia. Os cidadãos brasileiros muitas vezes votam em protesto, até para se vingar dos desgovernos e dos políticos que os obrigam, através de arcaicas e esdrúxulas leis, a votar. Se o sufrágio não fosse obrigatório, não seria preciso informatizá-lo, porque as cédulas poderiam facilmente ser contadas pelo método tradicional, porque aí menos pessoas iriam votar, evidentemente, então não precisaria, né, ser voto informatizado. Né? O MEPC, que é o Movimento Eclético Pro Henrique Cristo, é consciente de que não darão atenção às palavras de Henrique Cristo, não o levarão a sério, mas ele terá cumprido sua missão, ele advertiu em tempo. Quando foi ao Congresso no dia 11 de novembro de 1998, expulsaram-no por haver falado essas coisas aos jornalistas presentes no Salão Verde. Entre os órgãos de imprensa estava a revista Veja, que lidera o esquema de boicote urdido pela desinformação organizada, desde 28 de fevereiro de 1982, ver livro Despertador, segunda parte, no afã de impedir o povo de conhecer a verdade sobre Henrique Cristo. Unicamente a rede CNT divulgou o momento da expulsão e parte do seu pronunciamento. Curitiba, 3 de dezembro de 1998. Em Curitiba, então, que o INRI falou essa mensagem, né, porque a sede da SOUST, a igreja, né, aliás, a escola mística e filosófica instituída por Henrique Cristo, estava instituída até 2006, quando foi, então, transferida para Brasília, conforme os estatutos. Bom, gente, essa mensagem é chocante, porque hoje em dia as pessoas podem acreditar nas palavras do INRI, uma vez que liga-se os telejornais e é só isso que se fala, né? Na corrupção, na política, enfim, só um caos generalizado. Então, naquele tempo, as pessoas achavam que o INRI era um sonhador, que estava sempre procurando encontrar motivos para estar na mídia, para aparecer, enfim, julgavam ele de forma totalmente equivocada. O objetivo dele, como ele enxerga sempre mais além, o Altíssimo, né, sempre mostra a ele coisas que às vezes os humanoides não conseguem, né, os seres humanos em geral não conseguem perceber, estão vendo apenas o momento presente. E o INRI, né, inspirado por Deus, ele vê o porvir, assim como agora ele não está apenas vendo as coisas que estão acontecendo no momento que nós podemos, né, apreciar, ele já está também sendo advertido pelo Criador Supremo, né, por seu Pai, Senhor e Deus, sobre coisas que estão para ocorrer daqui a alguns anos. E ele tenta sempre advertir os filhos por amor, por generosidade, e não por exibicionismo ou alguma coisa assim, como infelizmente, né, as pessoas muitas vezes o julgaram. Mas então, prestem muita atenção, né? Eu acho que isso serve para que as pessoas doravante prestem mais atenção no que o INRI tem a dizer e não se equivoquem pelos espíritos das trevas que podem falar na cabeça das pessoas, no canal de pensamento, coisas negativas contra o INRI, porque na verdade ele age somente por amor, por bondade, porque vê que Deus dá esse dom da clarividência para ele ver as coisas que precisam ser feitas. E quando os seres humanos não o levam a sério, só tem a lastimar e se arrepender, como está ocorrendo no momento, né, em nosso país. Bom, gente, então não deixem de assistir Henrique Cristo ao vivo. Todo sábado, às 11 horas da manhã, ele fala ao vivo na nossa TV online, henricristo.tv.
o canal da Liberdade Consciencial. Os internautas podem tirar suas dúvidas, questionando através do endereço eletrônico henricristonaweb@gmail.com. As perguntas são lidas, então, pela apresentadora Lara Radar, que repassa ao Henri e ele responde, né, paulatinamente, todos os sábados às 11 da manhã. Não esqueçam, anotem, o endereço é www.henricristo.tv. Até uma próxima, então. Tchau!